Olá, amigos! O time titular da seleção brasileira está definido para enfrentar os Estados Unidos sem Endrick. O técnico Dorival Júnior chamou para si a responsabilidade de manter o atleta no banco de reservas. É bom dizer que o Endrick não está sendo barrado, até porque o Dorival tem uma espinha dorsal na cabeça dele, que é essa que vai a campo logo mais contra os Estados Unidos e tem Bento no gol, Danilo, Marquinhos, Beraldo, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas ele faz questão de manter a competitividade do elenco acesa, de manter a disputa por posições aberta no elenco da seleção brasileira. Mas com o Endrick, o Dorival Júnior quer ter um cuidado especial. Sim, o garoto vive um momento iluminado. Nos 3 jogos da era Dorival Júnior, 3 gols marcados. Ele que, se entrar hoje dentro de campo, e a ideia do técnico Dorival Júnior é dar minutos, pelo menos 30, 25 minutos para o Endrick durante a segunda etapa, ele chegará ao seu 6º jogo com a camisa da seleção. No ano de 2023, ele teve a oportunidade de ser convocado pelo Fernando Diniz para a data FIFA de novembro. Atuou durante cerca de 10 minutos contra a Colômbia e quase 20 minutos contra a seleção da Argentina, no estádio do Maracanã. Mas foi em 2024 que ele apresentou a sua faceta goleadora com a camisa da seleção brasileira e fez por merecer vestir a 9 histórica da pentacampeã mundial. O Endrick vai começar no banco de reservas e o técnico Dorival Júnior foi perguntado justamente sobre essa questão e não teve nenhum problema em dizer: o Endrick não começa entre os titulares, é um processo que precisa ser estabelecido para que ele passe por um processo de amadurecimento também com a camisa da seleção brasileira. Vamos ouvir o que o técnico Dorival Júnior falou ao ser perguntado sobre uma possível titularidade do Endrick. O Endrick será titular amanhã? Quem? O Endrick. Não, o Endrick não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Eu acho que vocês acompanham minha carreira aí há algum tempo. Eu, mais do que ninguém, sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe, Figueirense. Eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base. E sempre tive muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que nós possamos nos apressar em uma determinada situação, de repente nós não tenhamos uma volta. E um erro pode ser fatal. Então, eu peço só um pouquinho de paciência a todos. O Endrick é um jogador que vem numa evolução muito boa. Eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras. Em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo. Por isso que eu peço um pouquinho de paciência. Vamos ter tranquilidade com esse garoto. Vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele. E eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação. Nós temos que saber que é um menino que está finalizando ainda uma formação e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui. Seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto, boa. Eu não penso assim. Mas também não deixo de arriscar com um jogador como ele, tanto é que ele foi a primeira das substituições que nós fizemos. Após o término dessa Copa América no ano de 2024 e vai ser transferido para o Real Madrid. Então a ideia do Dorival é dar minutos para o Endrick, inclusive foi interessante analisar nas sessões de treinamentos durante essa semana que o Dorival, sempre que dividia 2 equipes, ele colocava o PP e o Endrick como coringas. PP e Endrick não foram titulares nem contra a equipe do México e não serão titulares hoje contra a equipe dos Estados Unidos. Então, a ideia do técnico Dorival é oportunizar esses atletas em boa parte da segunda etapa para que eles tenham cada vez mais oportunidade de mostrar o seu futebol, mostrar o seu talento e mostrar porque eles merecem brigar por uma vaga na titularidade da seleção. Foi bem interessante o trato que o Dorival deu tanto ao Endrick
como ao PP, para que todo mundo se sinta oportunizado. E que de fato vem acontecendo. Já no início dessa partida contra os Estados Unidos, o técnico Dorival vai atingir 22 titulares diferentes, 24 jogadores utilizados em poucos minutos, e ainda vai poder utilizar mais pra frente o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e o Rafael, goleiro da equipe do São Paulo. Essa é a ideia, esse é o conceito estabelecido pelo técnico Dorival Júnior. É importante também ouvirmos o Endrick. Ele falou após a vitória contra o México justamente sobre essa expectativa de ser titular da seleção brasileira. Ele se mostrou muito sereno, muito tranquilo em relação a isso. Ele disse: quero ajudar a seleção, independente de como, de em quantos minutos, de qual maneira eu ajude. Vamos ouvir o que o Endrick falou sobre esse processo que ele está vivendo ainda muito jovem com a pentacampeã mundial. Como eu falei, a gente é uma família, como ali a gente tava no banco, tava eu, tava o Vini, tava o Rodrigo, tava o Paquetá, e depois a gente entrou e jogou, e na próxima partida ninguém sabe quem vai ser titular. O Dorival sabe, e a gente vai respeitar a decisão dele, e não importa como seja a partida, não importa quem entrar 5 minutos, quem jogar 90 minutos, que é o que vai dar a vida pela seleção, e é isso que a gente faz, e espero que a gente possa ver a conquista. Nós temos aí ótimos goleiros, uma posição que nós estamos muito bem servidos. Com a falta do Ederson e do Alisson na convocação anterior, dentro deu uma ótima resposta. Fiquei muito satisfeito com o que acompanhei dos dois goleiros, do Rafael e do Léo. Agora uma nova convocação, já com o retorno do Alisson, uma primeira partida em que ele volta a vestir novamente a camisa da seleção. Continuo dizendo a mesma coisa para toda e qualquer posição, independente da longevidade dos atletas e do respeito que todos eles nos últimos tempos têm tido um crescimento muito, muito bom. Inclusive ganhando os principais torneios que são jogados aqui na América do Norte. Nós não podemos nos esquecer disso. Uma equipe que praticamente tem todos os jogadores fora do país, jogando em grandes clubes europeus, já com uma experiência muito boa. É um time, na minha concepção, que joga um pouquinho diferente, joga com um pouco mais de posse de bola, tem uma marcação alta, muito agressiva. A partida com a Colômbia, ela ficou uma disputa muito acirrada até 35, 38 do segundo tempo, quando saíram os 3 gols, os 3 gols finais, né? Ampliando o resultado de 2 para 5. Então, assim, eu não tenho dúvidas que teremos um jogo bem difícil, bem complicado, por aquilo que lhes tenha faltado na última apresentação, assim como por estar enfrentando uma seleção como a seleção brasileira. Podem esperar aí um jogo bem disputado. Eu acredito que é o que teremos amanhã. E eu espero que estejamos preparados para